qual que é o porquê, né? Porque muitas mães têm filhos autistas, vê o sobrinho, alguém na família, né? Com autistas ali. E qual seria uma explicação, talvez, espiritual? O que dizer para essas mães, né? Que cuidam, né? Espiritual, né? Espiritual tudo é. Porque Certo. é assim, nós somos seres espirituais, a gente esquece isso, né? Para quem é espírita, principalmente, tem sempre que relembrar isso. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material para poder ressignificar algo que está mal estruturado. Se nós estamos no planeta Terra, tem algo errado para a gente consertar. Tirando os médicos, né? Que nem hospital, né? Tirando os médicos, que tudo que está lá é paciente. E até os médicos, muitas vezes. Né? Perfeito. Então, o que acontece? Tudo que acontece psicológica, emocional, organicamente, é efeito, não é causa. Por isso que ninguém consegue curar. Porque você não cura uma causa tratando o efeito. Concorda comigo? Sim, sim. Eu tenho que tratar a causa para o efeito desaparecer. Não é isso? E nós estamos tratando o efeito. Tudo. Né? Não que eu seja contra, hein? Pelo amor de Deus. O medicamento é importantíssimo. Mas sempre trabalhando em paralelo. Né? Então, um remédio é para remediar. Mas e a causa? Né? Ah, mas a causa eu descobri. É como alimentação. Não é alimentação. A causa espiritual. Né? E quando eu falo espiritual, eu não estou falando de espiritismo, não. Estou falando de espiritualidade. Né? Todos nós somos espíritos. Então, nesse processo, o que acontece? Tudo. O autismo, síndrome de Down, transtorno ansiedade, esquizofrenia, psicopatia, tudo isso são efeitos de uma causa espiritual. Aí fala assim, mas espera aí. Tá bom, mas qual é essa causa? Aí é que nós estamos errando. Hoje, existe nas redes sociais explicação para tudo. Mas só que nós esquecemos, eu volto a falar, que nós somos 30 bilhões de espíritos em média, mais ou menos, no planeta. Cada um, nós somos espíritos individuais e com problemas intransferíveis. Concorda comigo? Cada um com a sua história. Cada um com a sua história. Eu não posso medicar usar a minha história ou o meu medicamento para você, tá errado. Porque pode não encaixar, é um Lego. O meu Lego, a peça que falta, é parecida com a tua, mas não é igual. Então, quando a gente até lê relatos na doutrina espírita, ali é para a gente ampliar nossa visão e Isso, entender perfeito. que existe a possibilidade de ser um caso similar. Sim. Mas não é via de regra, né? Sim, me preocupa demais isso, inclusive o autismo, né? Por isso que eu não tenho, assim, nenhum familiar autista, né? Mas eu me preocupei demais com isso, porque veio muitas pessoas me procurarem, mães e tal, porque viram nas redes sociais, uma das mães que me preocupou bastante, foi que até me chocou assim, ela chegou chorando, falou assim, poxa vida, fiquei sabendo que o meu filho foi um suicida, por isso que ele é autista. Como assim? Tem vários. Como é que eu posso? Mas eu falei, mas como é sobre isso? Só fez regressão? Como é que? Não, eu vi numa mensagem ela falou o nome do palestrante lá, também não quero criar polêmica. Ela falou que, gente, não é assim que funciona. Ah, todo suicida vai para o Vale do Suicida. Não é assim que funciona. Tem que ver o histórico da pessoa, né? Por que a pessoa se suicidou, qual o motivo, e às vezes não, ela não vai nada para o Vale do Suicida, vai para uma colônia ser tratada direto. De algum modo, aquele espírito lesou o seu corpo espiritual. Ou não. Ou não? Hoje existe uma outra vertente, eu vou falar aqui, mas é que eu falo para a gente refletir. E eu até aceito isso. Nós estamos num processo de transição. Praticamente mais de 200 mil espíritos já reencarnaram e até 2025 vai ser 1 milhão de espíritos, segundo os paracletos encarnados, que é Divaldo, esse povo todo aí, né? Quando eu falo, não é porque é Divaldo que falou, porque você tem que refletir até dentro da Gênesis, a caminho da luz, eles falam isso, né? O próprio Emmanuel ele fala dos que vai reencarnar para espíritos para nos ajudar
na fase da transição. Eu concordo, tem que ter professores, né? Sim. Nosso lar não teve isso, Sim. não vinha espíritos poder orientar, né, o governador depois voltava, é a mesma coisa. Nós temos que ter professores e orientadores. Então vão encarnar para nos ajudar. Então, o que acontece? Quando você vai reencarnar num planeta, a gente reencarna dentro de uma coisa chamada fluido vital. Ou seja, vamos ver se eu consigo ser mais claro. Todo o universo é habitado por espírito. Isso está no livro dos Espíritos. Concorda comigo? Cada planeta tem uma forma, densidade, tem um tipo de atmosfera, né? Marte tem uma, a gente não consegue. Se eu for para Marte, né, descer assim, eu vou morrer na hora. Não vou nem conseguir descer da espaçonave. Júpiter é outro, Plutão é outro, né? E fora os outros trilhões e trilhões de planetas. Se lá tem vida espiritual, não é vida orgânica, já tem espírito com razão, com consciência. Qual é o vestimento dela, a vestimenta dela? Qual é a roupagem desse espírito? Qual é? De acordo com o planeta. Você vem lá vai Júpiter, por exemplo, que é um planeta evoluído. O espírito vem me ajudar aqui. Você acha que ele vai reencarnar aqui assim? Chegou ontem, já reencarna no corpo físico? Não, ele tem que fazer uma adaptação, uma reestruturação molecular para poder ter essa vestimenta orgânica. Fica um tempo na espiritualidade, nos laboratórios, se preparando e assim por diante, às vezes centenas, né, de décadas, centenas, né, passando na espiritualidade, se adaptando. E quando vai reencarnar, a mente dele, a intelectualidade dele é muito grande, mas o veículo físico não comporta. Então hoje existe, eu estou falando tudo isso para entender que hoje existe uma vertente que muito desses espíritos que estão com autismo são espíritos que estão se adaptando para daqui a algumas décadas conseguir estar totalmente a consciência. Então não vou dizer que é falha genética, porque não tem, é preparado para a espiritualidade, mas eles estão se adaptando para o planeta. Isso é uma vertente que Divaldo já falou isso, né? Eu falo Divaldo é uma referência, né? Não que tudo que ele fale tenha que ser... Sim, e o interessante nisso é que, independente de onde o espírito veio, independente do passado do espírito, o tratamento e a nossa missão é a mesma, amor, Sim, né? Sim. Então, Sim. independente se o espírito está resgatando, se é um missionário, se é um espírito que talvez pediu aquela prova para alguma questão familiar, Sim. unir a família, que é, né, às vezes a gente já ouviu falar isso. Independente, não cabe a nós aprofundar numa investigação, né? Porque quando a gente chegar lá, você falando da causa, né? Remontar a causa, o que nos cabe vai ser o mesmo tratamento, né? O tratamento que nós... O compromisso, né? O compromisso é o mesmo, né? É o mesmo. Amar, né? Amar, amparar. Aprender a amar um ao outro, né? E assim por diante, porque é isso. E outra coisa, independente das deficiências orgânicas, a família, para pessoas com algum distúrbio ou sanidade, é a mesma coisa, o Éder. É aprender a gente se respeitar e se amar. Né? E normalmente, você pode perceber, nós estamos falando do autismo, são espíritos que ensinam a amar. Ensinam a amar, aprendem a amar, né? E ensinam as pessoas a amar. Como é também a síndrome de Down, né? A mesma coisa. Onde então existe muito amor envolto ali. E o autismo é a mesma coisa, é muito envolto. Então, não importa, né, o porquê. O importante é o aprendizado. Isso é muito importante. Né? E de algum modo, aqueles espíritos que estão ao redor têm um vínculo. Com certeza. Né? Com certeza. Quando a gente falou em projeto reencarnatório, eu falei uma parte. Eu falei o projeto reencarnatório individual, do né? Do individual. Mas quando está aprovado, existe uma aceitação de toda a família.
né? Papai, mamãe, se tiver encarnado, eles vão em desdobramento e autorizam. Não, eu aceito, né? Eu aceito receber ele como filho, e os dois têm que autorizar. E a casa fala assim, não quero. E tem uma frase do... Sim, aí pode depois não concluir a gestação, né? Sim, se a mãe tiver... O próprio espírito às vezes não quer. Sim. Né? Se não for uma encarnação compulsória, porque aí o compulsório não tem jeito, você vai e acabou. Mas se for uma encarnação, ele pode chegar e falar, não, acaso, a gente tem vários livros, fala assim, não quero, desisto, pensando bem, tô fora. Sim. Entendeu? Não dá, Éder, não dá para... os livros, eles foram feitos para ter uma noção, para ter uma reflexão, não para fazer disso uma regra. Não, então, até nesse sentido, né? Eu acho que tem informação que é válido para um tipo de momento, né? Então, assim, para aquele que está pensando em cometer uma besteira, Sim. E que ele leve em consideração que a vida continua, Sim. Aí reconhecer que vai ter que colher, que vai ter que passar, não tem jeitinho brasileiro, né? Você vai ter que passar pelo que fez de alguma forma, né? É importante essa informação chegar para que a pessoa saiba, com certeza. Eu não vou anulando o meu corpo, eu não estou anulando o meu espírito. Fica por isso mesmo, Vai repercutir no plano espiritual, talvez em outras encarnações. Agora, essa informação, penso eu, para aquele que é só amor, para aquele que está ali tendo que embalar aquele filhinho, né, necessitado de carinho e atenção especial, essa informação não vai auxiliar. Né? Eu penso assim, que é o incentivo do amor. E tem uma frase bonita do Chico Xavier que ele diz, né, você falando sobre esses encontros espirituais em que a mãe aceita receber o filho, muitas vezes já consciente de que ele vai vir com determinadas questões físicas e mentais, né, desafiadoras. Ele diz, né, que filhos especiais só vão nas mãos de mães especiais, com certeza. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.